Olá! Tenho um prazer imenso em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Nesta edição temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na terceira parte dessa edição, conversamos com Fernanda Farina, que é mãe, jornalista e escritora, reside no município de Aracruz, aqui na região norte do Espírito Santo. Fernanda, que é autora de 4 livros, nos proporciona uma entrevista bem interativa. Fala de sua trajetória como leitora, como escritora e até dá dicas para as mães que têm crianças pequenas, de como conciliar o dia a dia com a filha e ainda encontrar tempo para ler bons livros. E destaca a importância da leitura. Quem não lê vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Na nossa dica de livros dessa edição, sugerimos o livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria. Para você que não tem o hábito de leitura e pretende começar, vai encontrar, além de conceitos e dicas sobre a importância da leitura, a indicação de vários livros de literatura. E para você que já tem o hábito de ler, vai encontrar novas sugestões. Acompanhe comigo. Podemos afirmar que, na prática da leitura, é que aprendemos a ler. Sabemos que a leitura consistente e continuada de bons, variados e prazerosos textos fundamenta a formação de leitores e ajuda a entender melhor a realidade que nos cerca. Não existem dúvidas de que esse assunto ganhou visibilidade e que, mesmo entre as pessoas que não têm o contato com os livros, existe o reconhecimento de que o hábito da leitura dá uma enorme contribuição para a melhoria da formação das pessoas. Ler, para mim, é uma paixão e um imenso prazer. Nas conversas com pessoas que estão interessadas por livros, verifico que as mesmas, muitas vezes, encontram dificuldade em saber por onde começar. É a dificuldade de chegar numa livraria e saber o que encontrar para ler. Então aqui vai uma dica. Torço para que aqueles que tiverem acesso a esse livro, mesmo em pequena quantidade, e particularmente aqueles que não transitam ainda pelo ambiente da leitura, que possam sair dele com sede e desejo de mais leitura. Que busquem nas fontes da literatura o sumo para novos sabores e novos prazeres, e que coloquem no seu cotidiano uma dose diária de leitura. Que este livro, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, seja um estimulador para tirar algumas pessoas da preguiça intelectual, especialmente pais e professores. E como disse o escritor alemão Franz Kafka, derreter o mar congelado da indiferença que muitos demonstram em relação à leitura. E que os ajude a participar do incomparável tesouro de possibilidades que a literatura proporciona. E para aqueles que já têm o hábito da leitura, que essa contribuição seja percebida como uma proposta colaborativa e não como mais um produto concorrencial de mercado. No livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, você, leitor, vai encontrar, além de uma discussão interessante, relacionando os benefícios do hábito da leitura com várias questões ligadas ao seu dia a dia, você vai encontrar também a indicação de 11 livros de literatura, cujas capas você vê ao longo dessa dica de livro. Essas indicações vão fazer você mergulhar no mundo prazeroso de muita literatura. Para adquirir o livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, você pode acessar a página facebook.com/A Importância da Leitura Oficial ou enviar um e-mail para aimportanciadaleitura2016@gmail.com, endereços que estão aqui na sua tela. Permita que o livro faça parte da sua vida. Na nossa dica de leitura desta edição, destacamos mais uma vez o hábito de leitura como atividade prazerosa e poderosa, pois desenvolve nas pessoas uma enorme capacidade de criar, traz conhecimentos e promove uma nova visão de mundo. Assista comigo.
A leitura é uma atividade prazerosa e poderosa, pois desenvolve nas pessoas uma enorme capacidade de criar, traz conhecimento e promove uma nova visão de mundo. Quem lê sabe mais, tem vocabulário mais amplo, pensa mais e tem raciocínio mais elaborado. Quem lê tem mais conteúdo e conhecimento para escrever melhor e tem mais capacidade para desenvolver uma ideia. Pesquisas mostram que pessoas que por algum motivo foram privadas da leitura podem apresentar maiores dificuldades em situações que exijam maior deslocamento da sua realidade comum, como em momento de resolução de problemas. Quem não teve acesso ao ensino da leitura e da escrita também pode apresentar desvantagens nos momentos em que precisa da memória. No aspecto social, não saber ler é como ir a um país onde você não domina a língua. O hábito da leitura proporciona uma relação dinâmica entre a fantasia encontrada no universo dos livros literários e a realidade encontrada no meio onde se vive. A leitura provoca deslocamento por vários ambientes por onde o leitor pode passear e também protege do lado mais duro e mais rude da existência, que tem a ver com a correria do nosso dia a dia. Meus caros telespectadores, separe um tempinho do seu dia a dia e tome uma boa dose de leitura. Tenho certeza que você vai gostar. Permita que o livro faça parte da sua vida. Nesta edição, destacamos também uma matéria sobre as comemorações dos 25 anos da Serliges, seccional regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Assista comigo. A Serliges, seccional regional de Linhares, do Instituto do Patrimônio Histórico e Geográfico do Espírito Santo, comemorou na noite de sexta-feira, 26 de maio, 25 anos de atividades voltadas para a preservação da memória e da história do município de Linhares. O evento teve casa cheia. A professora, historiadora e escritora Maria Lúcia Zunti, membro fundadora e primeira presidente da Serliges, destaca o início das atividades dessa instituição. Muito emocionada, ela considera fundamental para o resgate da cultura de Linhares, que desde o início das atividades sempre esteve relacionada com o esforço de pessoas que contribuíram para a construção de sua história. Significa muito, primeiro, porque é um trabalho voluntário, né? A gente faz os trabalhos que a gente, quando, por exemplo, nós fundamos a Serliges, eu dava aula, eu cuidava de 5 filhos e o trabalho aqui era voluntário e as pessoas que me ajudaram também. O segundo motivo é que na época que o Instituto Histórico e Geográfico de Vitória resolveu permitir regionalizar o Instituto, várias regionais foram criadas em Cachoeiro de Itapemirim, em Vila Velha, em São Mateus, em Linhares e outras. E todas essas acabaram, só Linhares nunca parou. São 25 anos pela memória de Linhares, sem interrupção. Isso com o trabalho de pessoas abnegadas que me substituíram também. Jaivan Salvador, atual secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, considera que a Serliges, nessa comemoração de 25 anos, é um marco importante da história e cultura do município de Linhares. É um marco bacana, né, na vida da cidade, né, na história da Serliges, que só vem enriquecer a nossa cultura, né, a nossa história. Então eu acho muito importante um momento desse, ano a ano nós estamos valorizando, né, nossa cultura, a história do nosso município e ninguém melhor do que a Serliges, né? Entendeu? Um órgão que está aqui realmente para guardar, resguardar e multiplicar as informações da nossa história aqui para o município de Linhares. O historiador e poeta Antônio Bezerra Neto, que também foi presidente da instituição, destaca que a Serliges caracteriza o ativismo cultural de Linhares e tornou-se uma mola que impulsiona o encantamento cultural do município. A Serliges, completando 25 anos, caracteriza o ativismo, a questão cultural da cidade. Foi com a Serliges que nós efetivamente ganhamos os primeiros sinais culturais. Então, a Serliges consegue congregar com uma massa de pessoas pensantes, consegue fazer um sarau como esse aí. Então, a Serliges é uma espécie de mola propulsora do encantamento cultural de Linhares. Reuber Nascimento, atual presidente da Serliges, ressalta que as atividades desenvolvidas pela instituição têm sido fundamentais para contar e recontar a história de Linhares
e particularmente quando cumpre o papel de aproximar a comunidade do patrimônio cultural e histórico do município. Para os dias atuais, nós estamos nos modernizando. Vamos botar via internet todo o nosso acervo à disposição de todos, além de recebermos e irmos a todas as escolas do município de Linhares. Haja visto que no mês do aniversário da cidade, que monta no mês de agosto, nós recebemos mais de 2.000 alunos nessa instituição. É o que nós acreditamos num trabalho dessa casa, saindo de dentro dessa casa sagrada e tombada, que é a coisa mais linda que vocês estão vendo, para a comunidade. Durante as comemorações dos 25 anos, foi realizado um tributo aos sócios fundadores, Maria Lúcia Grossi Zunti, Terezinha Durão Costa e Arlene Campos. Um tributo centenário da tia Dulce ao historiador e escritor Antônio Bezerra Neto. E tributo também para a professora Zilá Sabaini. Houve também a admissão de novos consórcios, Mauro Monteiro, José Rodrigues Pereira e Wellington Renan. Durante o evento comemorativo, o projeto Prazer da Leitura, através de algum de seus parceiros, realizou um recital de poesias de autoria de Antônio Bezerra Neto, como uma merecida homenagem a esse poeta, que representa um capítulo especial e presente na literatura linharense. Assista o que Antônio Bezerra diz. Eu agradeço muito e, por outro lado, diria que a sua atitude foi muito inteligente. Porque as casas culturais normalmente são positivistas, são casas assim vistas dentro do clamor histórico, sociológico, psicológico, uma coisa mais marxista, uma coisa mais material. E de repente a poesia aparece, ela surge como dádiva. Portanto, eu estou muito satisfeito, extremamente satisfeito. E acho que a poesia tem o seu lugar garantido em todos os festejos culturais de um. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura, eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com a jornalista e escritora Fernanda Farina. Está muito legal. Fernanda, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Finalmente a gente conseguiu acertar uma agenda, né, Fernanda? É verdade. É isso aí, que bacana, seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria que você, nesse início da nossa conversa, que você falasse um pouco assim da sua formação escolar, da sua formação acadêmica, até para a gente colocar essa referência para nossos telespectadores, tá bom? Tá. Eu sou de João Neiva, nascida e criada em João Neiva, e iniciei meus estudos lá, na escola pública, fiz o ensino infantil todo lá na minha cidade. E depois o ensino fundamental eu fiz no Centro Educacional Casa do Estudante em Aracruz, onde meus mestres me incentivaram muito a escrever, a ler, sempre trilhei por esse caminho. E a minha graduação foi na Universidade Federal do Espírito Santo. Sou formada em jornalismo, em comunicação social com habilitação em jornalismo, e depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu me pós-graduei em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Essa é mais basicamente a minha formação. Em Vitória, núcleo em Vitória. As influências do seu hábito de leitura vieram de onde, Fernanda? Quem foi que te influenciou? Foi a família? Foi na escola? Como é que foi isso? Primeiro os pais, né? Na família. Sempre via minha mãe lendo muito e aquilo para mim sempre foi muito natural. Não posso nem te dizer o primeiro livro que eu tive contato, que eu li, porque eu nem me lembro. Eu era bem criança mesmo. E já bem pequenininha, assim, pré-adolescente, digamos, eu já comecei a ler clássicos. Eu fui um pouco precoce. Sempre gostei. Então, meu primeiro incentivo foi dentro de casa mesmo, e depois muito na escola, muito. Eu lembro que a cada aula de literatura que eu tinha, que o professor apresentava um livro, eu era a primeira a sair da sala e ir para a biblioteca pegar o livro para ler. Então, sempre gostei muito. Tive a influência da minha família, dos mestres, mas eu acho que, professor, é algo muito pessoal também, né? É um prazer que você nasce com ele e vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, para mim, livro hoje... Mas o estímulo é importante. Com certeza, com certeza. Se alguém tem que te apresentar aquele objeto tão precioso. E eu, graças a Deus, tive essa satisfação. Meus pais, os meus mestres, os meus professores, colegas. Então, é algo para mim que sempre foi muito natural. E
E aí, com o tempo, com a maturidade, a gente vai desenvolvendo a nossa linha de O seu gosto, né? A sua preferência. Você tem a menininha, né? Aquela menininha que tem um olhar, que tem um olhar incrível. Como é que está essa relação com ela? Ela já lê, você lê para ela, como é que está funcionando? Sempre. Vamos falar aqui da Fernanda mãe, né? Então, eu fui precoce também com ela, confesso, eu comprei livros para ela desde que ela, antes dela nascer, eu já tinha comprado alguns livrinhos de trabalhar com a questão sensorial. E hoje eu tenho uma biblioteca em casa e ela tem um espacinho já, um espaço bem grande, até uma prateleira só dela de livros. Eu acho interessante porque a criança e o adolescente hoje, perdão, a criança e o adolescente hoje, há muitos estímulos nesse ambiente deles. É muita informação na cabeça deles, né? E muito rápido, é algo que se consome, tipo de informação que se consome de uma forma muito rápida. Então é uma geração muito acelerada. Eu acho que o livro contribui para desacelerar um pouco desse ritmo, para a criança aprender a se concentrar melhor. Então eu sinto, quando eu paro para ler um livro com a Clarissa, ela já quer passar as páginas, ela é acelerada. Então é uma forma de eu também ter uma experiência ali com ela, um exercício para ela aprender a se concentrar, olhar as figuras, olhar as cores. Ela já identifica letras, né? Então isso é bem interessante. Ela já identifica as corzinhas, assim, eu mostro para ela cada uma, ela vai falando. Então, no final, quando eu termino de ler, ela fala, vamos ler de novo? Então, eu acho interessante e ela porque o livro tem o seu ritmo. Não adianta você querer ler o livro rápido, né? Você não vai absorver todo o conteúdo dele. Então, acho importante a gente incentivar, sim, para desacelerar um pouco desse ritmo tão alucinado. A leitura contribui para que a criança viva cada fase da vida dela. É isso que você está dizendo. Exatamente. Né? Começa com hoje eu já tenho livros com ela, livros mais interessantes, maiores, com letras já maiores. Antes não tinha nem letrinha, né? Era só a parte sensorial mesmo, figura. Hoje ela já evoluiu, tem 3 anos. Mas eu já sinto a evolução dela. Ótimo. E a escola também incentiva muito. Toda sexta-feira ela traz um livrinho para casa. Um livro, né? Ainda até para servir de referência, Fernanda, você é escritora, é mãe, é jornalista, para outras mães, qual a idade dela? 3 anos. 3 anos. Como é que você concilia, como é que você organiza o seu tempo de leitura com a convivência com ela? É interessante. É importante passar isso para nossas telespectadoras, né? Que eu são acho importantíssimo. Quando ela nasceu, eu já pensei, eu tenho que organizar minha rotina profissional, de trabalho e de dona de casa também, que eu acho que a mãe ela tem que gerenciar tudo dentro de casa também. Né? Toda mulher é sobrecarregada. Exatamente. Né? Então, logo que ela nasceu, eu comecei a pensar nisso. Então, hoje, eu dedico parte da minha manhã para ela. Fico com ela, eu levo ela ao balé, que ela faz aulinha também, aula de música ela já faz. Então eu acompanho nessas atividades, nada muito exagerado, é um tempo curto, né, dessas atividades extras que ela tem, mas eu acompanho e fico com ela. À tarde ela vai para a escolinha e à noite, quando ela volta, eu fico com ela também, a gente brinca muito, eu e o pai dela brincamos muito com ela, e na hora que ela vai dormir eu pego o livro. É um tempinho ali de meia hora, 40 minutos. Exatamente, geralmente criança, ela já vai dormir um pouco acelerada ainda, então é uma forma de desacelerar um pouquinho o ritmo dela, deito com ela na cama e leio ali com a luz acesa ainda, aí ela pede para ler de novo, aí depois da 3ª vez eu falo, não, agora é hora de você dormir. Tem que criar uma disciplina também. Criar uma disciplina, a criança gosta de disciplina, se sente segura com isso, é o que eu sinto com ela. Assim que ela dorme é minha vez, deixa lá no quartinho dela, ela dorme no quarto, é a minha hora, o meu momento de leitura são as noites. A criança perceber que os pais têm o hábito da leitura facilita, inclusive, para que ela se sinta incentivada, né? Com certeza. Ver livros em casa, ver o pai e a mãe com o livro na mão, isso é um facilitador para que a criança siga esse caminho, né, Fernanda? Exatamente. Quando ela for mais velha, se eu ficar incentivando e não ler, o que ela vai falar? Uai, mas você não lê? Por que você vai tá me obrigando Fernanda, a fazer isso? Ok. Fernanda, vamos falar um pouquinho da sua obra literária, né? Eu queria que você falasse rapidinho dos livros que você escreveu e destacar o último livro aí, tá? Para nosso telespectador conhecer. Pode ser? Pode. O que você quer falar primeiro? Pois é, eu queria falar sobre os poetas, a coletânea... Não, esse aqui. Esse, tá. Ok. Segunda coletânea dos poetas do Espírito Santo, que foi o primeiro livro, foi a primeira obra que teve minha participação. Eu comecei na área de poesia, com 13 anos mais ou menos eu comecei a escrever poesia. E aí surgiu essa oportunidade, foi em 2000, tinha 17 anos, através dos meus professores surgiu essa oportunidade e aí esse livro reúne poesias de vários poetas capixabas, inclusive eu estou nesse livro aí algumas páginas dedicadas à minha poesia.
Então, é um livro que eu tenho muito carinho, porque foi a primeira vez que eu fui numa noite de autógrafos, né? Então, eu era adolescente, meus pais foram, meus professores, foi um momento importante para mim. Aí depois eu entrei na prosa. Aí você vai falar do livro, o segundo livro veio já em 2005. 2005 eu estava na Universidade Federal, e aí existe um projeto lá com o sexto período, acredito, não sei se esse projeto existe ainda. Ele é encabeçado pelo professor José Antônio Martinuso, e ele convida os alunos do sexto período para escreverem sobre um tema que esteja em voga naquele ano. E no meu caso, em 2005, foi os 115 anos, a comemoração dos 115 anos do Diário Oficial Capixaba. Então nós escrevemos, toda a minha turma escreveu sobre esse tema, e eu escrevi o primeiro capítulo do livro, abri o livro falando sobre a história do Diário Oficial no mundo, como ele surgiu. Foi a primeira manifestação jornalística do mundo, né? E eu também assino a revisão desse livro. Ok. Então foi bem legal para mim também. Para escrever, os alunos tiveram que ler, que pesquisar. Sim, é isso? Com certeza, muito. E o outro, Fernanda, o que você quer destacar? Depois, Fazenda das Palmas, foi lançado em 2015. A convite também, eu recebi um convite para escrever. Esse livro me marcou, porque é o primeiro livro que eu assino sozinha, como autora, e eu fui convidada para escrever pelo dono da fazenda, o dono atual da fazenda, uma fazenda que existe em Aracruz, só que não é uma fazenda comum. A gente acha que no município de Aracruz, vamos dizer, existe uma fazenda desse porte lá. Essa fazenda é uma fazenda histórica para o Brasil, porque ela recebeu a primeira leva de imigrantes italianos a aportar no Brasil. Então ali tinha um italiano na região, na época. Eles vieram para Aracruz. Chegaram em Aracruz, primeiros italianos em massa, chegaram no pelo município de Aracruz, chegaram lá para trabalhar nessa fazenda. Então, na verdade, eles viveram nessa fazenda. E ali surgiu, vamos dizer, o berço da imigração italiana no Brasil é esta fazenda. Aí eu aproveito esse cenário, a fazenda como um cenário, para falar sobre a questão financeira, econômica e social da Itália nessa época. Ou seja, explicar um pouco por que os imigrantes vieram para cá, por que motivo, questão da origem, da história. Exatamente. Né? Falar um pouco da questão da escravidão em Aracruz, aqui em Linhares também, houve escravos. Então, falar um pouco dessa questão cultural, do que eles sofreram, a influência deles até hoje. Na fazenda existe um tronco, existe uma senzala até hoje nessa fazenda. Então, eu fui lá, olhei, fotografei, senti aquela atmosfera, é forte até hoje. Tive a satisfação de entrevistar os meus avós, são descendentes recentes de italianos. Então, contaram um pouco da vida deles na época, eles conviveram, os avós deles eram italianos. A primeira língua que eles falaram foi o vêneto, que é um dialeto italiano. Então, foi uma satisfação pessoal também entrevistá-los. Fala um pouquinho, então, da questão religiosa, cultural, que os italianos trouxeram. E tal. Falo dos tropeiros da região também que existiram aqui nessa nossa zona. Falo da visita de Dom Pedro II aqui também, que veio aqui na nossa região. Enfim, no fundo, a fazenda é um cenário para tratar de uma série de questões sociais e que até hoje são muito sólidas na nossa cultura, no nosso dia a dia. Ok. Foi bem legal essa experiência. Você quer destacar mais algum livro, Fernanda? Então, o último livro foi lançado no ano passado, em 2016, por uma empresa. Na verdade, foi uma empresa que me contratou, me convidou para escrever. Foi um desafio pessoal também, porque essa linguagem empresarial nos desafia como jornalistas para escrever, como escritores para escrever. Porque a gente tem que ter essa preocupação de não se prender à técnica, a linguagem muito técnica. É uma empresa da área de indústria pesada, a Stel. Então, aproximar essa linguagem do leitor, que eu sempre gosto de dizer do cidadão comum. Exatamente. E eu tive a liberdade estética de utilizar a linguagem que eu quisesse. Então, eu utilizei prosa e verso. Porque são as minhas raízes. Que é um desafio, né? Um desafio, e foi muito bom. Então, ali onde eu tive a liberdade, eu coloquei, na parte, por exemplo, de responsabilidade socioambiental que eles têm, eu abusei do verso ali no meio da prosa, então o texto ficou bem leve, um livro muito bonito, assim, plasticamente bem acabado. Teve um lançamento em Vitória também, e foi uma experiência muito bacana. Foi um desafio pessoal também. Cada um foi um desafio para mim, pessoal. Okay. E marcou uma fase diferente da minha história. Então, todos eles são muito especiais para mim. Ok. Fernanda, quero agradecer por você ter vindo aqui em Linhares, né, para gravar a entrevista aqui no estúdio da TV Sim. A gente vai ter outras oportunidades, né, de conversar sobre literatura, de organizar eventos literários. A gente tem feito muito isso aqui na região. Você será sempre nossa convidada.
Eu agradeço o espaço e te parabenizo também, professor, porque esse espaço aqui é louvável. A gente tem que parar um pouquinho a nossa rotina para falar de livro que muda a vida da gente, né? Transforma. Transforma. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso a outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.